Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Esse é um podcast oferecido pela Supera Pharma, em que nós vamos debater hoje sobre os usos da testosterona, suas indicações e suas contraindicações. Eu, Andréia, geriatra, aqui comigo, Dr. Marco Antônio Salgueiro Júnior, urologista, e Dr. Sérvio Paixão, cardiologista. Sejam muito bem-vindos, amigos. Vamos começar? Vamos, show. Marquinhos, começando com você. Me explica um pouquinho qual é a diferença entre repor testosterona, quando eu tenho necessidade, e essa reposição de testosterona que todo mundo usa na academia, no dia a dia, sem critério médico. Bom, primeiramente quero agradecer o convite, a Supera, a Andréia, prazer estar aqui com o Sérvio, com vocês. Essa questão é muito complexa, né? A gente estava conversando muito sobre testosterona, virou um marketing, um merchandising na rede social, essa questão da testosterona. A reposição, a TRT, ou seja, a terapia de reposição com testosterona, ela é recomendada quando nós temos clientes com queixas e sintomas de baixa testosterona que são confirmadas por um nível de hormônio baixo, né? Já o cara que usa na academia, de uso recreativo, ele está procurando isso com fins estéticos. Ou seja, ele vai colocar a testosterona dele no nível suprafisiológico. E isso aí vai trazer danos à saúde testicular, hepática, como um todo, né? E já a TRT, nós estamos equilibrando o nível de hormônio adequado para aquele perfil do cliente. Eu falo que não é receita de bolo, né? Nós vamos trabalhar um nível de reposição hormonal individualmente com cada cliente e a resposta que ele está tendo a cada ciclo de terapia. Pensando nisso, existe um número ideal e uma idade ideal para se pensar em reposição de testosterona ou não? Idade vai depender muito da queixa e da idade do cliente, né? Nós temos clientes que às vezes têm um hipogonadismo primário, né? Então, esse cliente, às vezes jovem, ele vai ter que fazer uma terapia de reposição de testosterona, né? Como tem o cliente que a gente usa o termo de DAEN hoje, né? Que é o distúrbio androgênico do envelhecimento masculino. Que aí eu falo que a gente vai envelhecendo e as gônadas, os testículos e os ovários vão acompanhando, né? Uhum. Então, às vezes o cliente com um testículo um pouco mais envelhecido, ele já vai ter uma dificuldade, uma deficiência de manter o nível de hormônio. Então, a gente vai repor tanto, às vezes, num cliente de terceira idade, meia idade, ou às vezes muito jovem, né? Sérvio, você lá na tua prática diária, né? Recebe muitos pacientes com cardiopatia e que também tem essa deficiência de testosterona, seja primária ou seja secundária. Há realmente um risco cardiovascular quando eu penso em repor testosterona para esse paciente? Sim. Na verdade, quando a gente pega esses pacientes, a gente precisa ter clareza assim. Existe uma faixa ideal da testosterona, né? Quando a gente é mais jovem, a gente tem uma produção maior, né? E com o passar do tempo, como o Marco comentou, como vai tendo essa queda, então tem uma faixa que é ideal. Quando esse nível fica muito baixo também, a gente tem risco. Então, o valor muito baixo de testosterona pode aumentar até em 30% mortalidade por todas as causas, inclusive mortalidade cardíaca, né? E assim, à medida que eu vou repondo e está numa faixa dentro do esperado para cada paciente, a gente vai individualizar isso caso a caso, a gente passando do nível, a gente vai ter problema. Então, é sempre interessante, quando a gente pensa em repor, checar, fazer como se fosse um checklist, né? Então, o paciente tem a pressão controlada? Ele tem... Como é que é o colesterol dele? Durante o processo de reposição, óbvio que é mais comum quando a gente exagera na reposição, mas no uso recreativo, para fim estético, mas também você pode ter uma piora do colesterol, pode ocorrer, né? Em relação... né? Oi? O hematócrito. Hematócrito, muito comum, querendo ou não, quando você tem um aumento dos glóbulos vermelhos, né? Por causa do hormônio que ele tem esse efeito de estimular a produção, ele acaba, de certa maneira, aumentando a viscosidade do sangue, né? Então, ele fica um estado pró-trombótico, aumenta o risco, pode aumentar o risco de trombose. Exatamente. E aí, no final das contas, isso pode contribuir. Outra coisa importante, André, a gente pode ter retenção de líquido nesse processo, né? Então, por exemplo, a gente comenta que até nesse caso, quando as pessoas usam de forma recreativa, às vezes é muito comum todo um ritual desse pessoal na academia, como come, o que faz de dieta, o controle mais rigoroso com o nutricionista, pensando no fim estético, mas assim, essa postura de se cuidar, de ajustar o todo,
também é fundamental quando eu quero fazer uma reposição de testosterona de uma forma séria, né? Então, por exemplo, eu estou dormindo mal. Mal pra caramba. Tô com a apneia do sono. Tô a apneia do sono. Não, cara, olha só, eu faço o turno direto. Não tem como a testosterona tá bom. Eu ronco muito. Poxa, caramba. Ou então, por exemplo, problemas familiares. Eu perdi meu filho, eu tô separando, eu tô passando por momentos muito difíceis na minha vida. Eu tô passando por um momento de infecção, né? Tô com uma infecção aguda, acabei de ter uma infecção urinária, acabei de ter uma pneumonia, Covid. Acabei de ter Covid, tive dengue. Poxa, não seria nada normal eu ter uma testosterona num nível maravilhoso passando por tudo isso, né? Então, é importante a gente checar essa parte. E aí é legal, quando a gente fala do sono, é muito importante checar essa qualidade do sono, porque como que o hormônio pode mexer um pouco nisso quando ele não é acertado de uma forma ideal, também isso é um fator que aumenta a arritmia, né? Então, dormir mal piora a testosterona, aumenta a arritmia. Se a testosterona for mal utilizada, também vai acabar mexendo nisso. Então, é como se fosse assim. Né? Então, parece assim, a testosterona ela acaba entrando ali como se fosse uma cereja do bolo de uma coisa que eu estou arrumando bem. Se tiver tudo ajustando bem, né? Faz todo sentido. Então, pra gente que é médico sério, né, e que trata o paciente, na verdade, a testosterona deveria ser a última coisa. Antes disso, a gente tem que equalizar o paciente, deixar ele num momento perfeito para entrar com a testosterona, ok? Perfeito. Ok, perfeito. Uma coisa que também é interessante é que a gente vê muito o paciente que chega no nosso consultório com níveis suprafisiológicos de testosterona e que ele não teve indicação médica, né? E aí as pessoas imaginam que um hormônio trabalha sozinho. Todos eles trabalham em cadeia. Se eu mexo em um, eu estou mexendo em outro. Na sua rotina lá, Marco, chegam mais pacientes que estão em acompanhamento médico, que querem começar o acompanhamento médico, ou aquele que já vem pela complicação? A maioria das vezes o que já vem pela complicação. E a principal busca hoje pelo urologista é um efeito colateral muito frequente do uso da testosterona, que é a infertilidade. Né? A gente, como você está falando, a gente bloqueia o eixo do hipotálamo hipofisário, a gente diminui a produção pelo feedback negativo do FSH, e aí o testículo para de produzir espermatozoide. Então, tem muito cliente que está indo me procurar azospérmico, que é o termo técnico, que a gente não encontra espermatozoide no ejaculado. E aí você vai conversar, eu uso, é o que você falou, sem uma orientação médica, mas eu uso só 1 ml por semana, de 15 em 15 dias, aí como se fosse uma dose muito baixa, e ele acha que isso é isento de efeito colateral. Na sua rotina lá, o que você vê, o que é pior? Aquele paciente que faz uso rotineiro da de curta duração ou da de longa duração? Porque na nossa prática de médicos sérios, o que a gente tem menos efeito colateral e que a gente consegue seguir melhor são as de longa duração, né? Diferente das de curta duração, em que o paciente vai fazer uso da medicação a cada... Né? E também diferente do que as pessoas usam a cada 15 dias ou a cada 21 dias, né? Semanas, isso aí. São testosteronas de meia vida diferente. Né? A gente sempre começa com uma testosterona de curta. Porque se ele tiver algum efeito colateral, uma elevação de PSA, algum sintoma, uma hipertensão, alguma coisa que descontrolou, a gente vai ter uma meia-vida curta, então esse efeito acaba rápido. Né? E aí depois, se ele se adaptou bem com a testosterona, a gente entra com a de longa duração. Né? O uso indiscriminado, o uso errado pelo fim estético, como resultado ele quer muito imediato, né? o imediatismo da resposta à testosterona, o uso é sempre o do de curta, né? Você não vai ver... Por isso que muitas vezes falta no mercado, né? Eu não tô achando a testosterona tal, como é que eu faço? É aquelas épocas cíclicas que aumentam muito o consumo, e aí você que está prescrevendo a de curta sente uma carência. Uma né? das coisas que a gente mais vê, né, no nosso dia a dia é o que a gente fala, né, do uso underground. É aquele paciente que comprou a testosterona, você não sabe aonde, de quem, nem nada, mas ele está aplicando. E aí você fala assim, traz para eu dar uma olhadinha, para você saber o que é. E aí não tem rótulo, não tem quem é o fabricante, de onde veio, como foi conservado, validade, e nem a higiene na aplicação.
né? Você mesmo estava falando sobre um paciente seu que, né, chegou lá, um paciente seu não, um paciente que você atendeu, que tinha um grande abscesso na região glútea, nas nádegas, por conta da aplicação incorreta da medicação. Isso aí. Né? Então, assim, é uma preocupação nossa que o paciente também, quando vai fazer uma medicação, que seja da forma segura, né? Com um material de boa qualidade, com um produto especificado, sendo comprado de forma lícita, né? É o que você falou, ele acabou usando de forma equivocada, comprou dentro da academia, o próprio personal aplicou nele. Aí é o que você falou, como é que veio essa seringa, como é que era a conservação dela, foi feita toda uma asepsia para fazer essa aplicação, né? Além de ter aplicado no quadrante errado ali, como a técnica condiz, essa questão da higiene do local que ele aplicou, muitas vezes é dentro do banheiro. Sim. Né? Uma coisa que a gente fala, né, que é tão burocrático para a gente poder passar testosterona, né? Temos que botar nosso CPF lá CPF, na receita, CID, receita de 2 vias e tudo mais. E o cara consegue em 5 minutos, né, uma testosterona. Gente, mas eu falo que eu gosto muito de contar, eu vou conversando com os clientes, eu vou contando história, né? Eu já vi um cliente me falar que fez uso de testosterona de uso veterinário. Sim, é muito comum, então, né? Nas academias é muito comum. É muito comum. Não, tá muito caro, tá em falta, eu não tô achando. Eu consegui essa, veio de fora, veio de algum outro país fora, próximo, é isso aí mesmo que eu consigo e vai. Ô André, e assim, aproveitando a sua experiência em Ripô, é bom a gente deixar claro assim, a velocidade de resposta de um tratamento sério vai ser igual à reposição que a gente viu na academia, que o cara cresce daquele jeito? Nunca, né? Expectativas reais, quais são? As expectativas reais não são essas, né? Tanto que a média de uso da medicação, né? A minha experiência é só com de longo prazo, né? Eu não uso nunca de curta duração, porque para idosos ela é mais segura, né? Eu falo, olha, essa medicação vai durar no seu organismo 10 semanas. Sim, então, são 9, essas 12 semanas em que eu preciso que você entenda tudo que vai acontecer com você. Você vai ter mais disposição, vai ter mais ânimo, vai poder treinar melhor. Então, este período, esqueça. Você não vai conseguir, né, sair do magro para virar o Schwarzenegger. Esquece, tá? Não é isso. Ainda mais falando de idoso, né, que é o que eu trabalho mais, o idoso, o que acontece? Ele tem uma melhora realmente em termos musculares. E aí, é igual assim, quem vende mais Tostines porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais, né? A mesma coisa em relação à testosterona. A testosterona melhora a massa muscular. E massa muscular melhora a testosterona, né? Então, é isso que a gente tenta colocar para o paciente e que a gente não quer criar mais uma droga adição para ele, né? Isso tem um tempo para a gente utilizar, a dose para ser utilizada, como você vai dosar novamente. Não adianta o paciente achar que ele vai ficar com aquela medicação indefinidamente. Tudo bem, num idoso eu não tenho mais risco de infertilidade, mas eu tenho uma série de outros riscos, inclusive agressividade, descompensar um quadro psiquiátrico. Então, eu sempre falo, hormônio na mão de quem sabe, show. Hormônio na mão de quem não sabe é uma arma engatilhada. E não é receita de bolo, né? É o que você falou, nós vamos fazer, eu falo que cada ciclo é uma viagem diferente. Sim. Né? Sobrou mais hormônio, então a gente vai espaçar mais a aplicação. Sobrou menos, para pegar uma viagem mais turbulenta, né? O que você falou, às vezes as inflamações. Sim, né? sim, então sim. eu vou ter que encurtar, às vezes, ao invés de ser 12, eu vou jogar para 10 semanas. Né? E, então não tem receita de bolo para isso. Eu falo que a melhor testosterona é aquela que o paciente se adapta também, né? Nós temos o gel, nós temos a de curta, tem a de longa. Então não adianta eu querer te impor um gel, eu não vou me adaptar com a aplicação dele. Então nós temos que usar a testosterona que dá um melhor resultado para aquele cliente e que ele se adapte com e aquela a nossa pergunta orientação. De curiosidade, né? A gente falou das formas que a gente tem hoje em dia de testosterona. Homens e implantes de testosterona. É válido, não é válido? Eu tenho muito pouca experiência com os pellets, né? Até porque hoje ele não, se a gente for olhar pelo CFM, ele não é regulamentado, né? E eu não entendo muito da tecnologia de liberação. Eu sei que você vai usando em determinado tempo e ele vai consumindo como se fosse uma de longa duração. Mas eu não tenho muita expertise com Mas com quase os não é pellets. utilizado, né? Até porque
o custo de uma de muito longa alto, é muito melhor do que de um e implante. o custo dos implantes são muito caros, né? Sim, então, sim. a gente às vezes tem essa questão de trabalhar com a condição também financeira do do paciente. E de respaldo também né? junto à sociedade médica. As de né? curta duração, elas têm um custo mais acessível do que as de longa duração. Então, tem períodos que o cara está usando de longa, ele fala assim, doutor, agora eu não consigo, tem como a gente, para não ficar sem e ter aquela queda, a gente às vezes tem que ir trabalhando cada caso de um jeito, né? Não dentro tem de uma possibilidade, né? Mas as de longa, elas conseguem manter um nível mais constante, mais regular do que as de curta, né? Eu falo que as de curta, você tem um pico muito rápido, mas também tem uma queda muito abrupta, né? Muito rápida. E os números de aplicações também, né? Porque, querendo ou não, toda vez que você tem a questão da aplicação, a experiência... 2 semanas, né? Poxa, semana, na verdade, 2 semanas. você pega num ano... Quantas vezes e elas são feita, muito né? oleosas, né? Então mais você doloridas. tem que usar uma agulha mais calibrosa. Então, a técnica de, né? As técnicas de aplicação. São Aí você pega diferentes. um cliente mais idoso, não tem tanta massa muscular. Então, as aplicações são dolorosas. Isso aí, você espaçar isso. Ao invés de fazer de 15 em 15, você fazer uma vez a cada 10, 12 semanas, isso faz muita diferença. Isso faz muita diferença. Uma Mas acho que você tem que deixar claro também que não é só a parte... Até a parte óssea, sim. Né? Isso protege, previne muscular, osteoporose, né? Aí tem a parte muscular, tem a parte cognitiva, memória, humor, né? A gente vê tanto os usos excessivos, você vê que o cara fica com aquele humor irado, mas às vezes o cara também com ela muito baixa, fica mais deprimido, né? Também tem essas mudanças repentinas de humor. E lembrar que nessa reposição séria, correta, de acompanhamento, a maior parte das percepções vai acontecer depois de 6 meses, né? É assim, a gente fala que, por exemplo, uma reposição que nunca tem questionamento, quase nunca, que é de tireoide, né? A gente tem o hábito de passar e falar, senhora, vai tomando, vai ter que tomar pro resto da vida, e assim... Vai melhorar, mas não tem prazo não, você vai tomando, você vai ver que vai melhorar ao longo do tempo. Então, a pessoa já entende que vai ter que tomar e é nítido que ao longo do tempo, então tem melhoras com 3 meses, 6 meses, 1 ano, então tem melhoras da reposição a gente está falando no caso de tireoidiano que acontece isso, mas também tem que lembrar que como todo hormônio, o hormônio tem essa característica de resultados de longo prazo, né? E aí uma coisa interessante, né? A gente está falando sobre tempos, né? E sobre respostas. Eu acho que essa relação médico-paciente, ela é tão importante por conta disso. Que é para a gente dizer para ele o que é verdade. E o que eu estou esperando daquilo ali para aquele paciente, para aquele perfil de paciente. Adianta eu dizer que para um cara de meia idade, 40, 50 anos... A minha resposta vai ser igual do paciente de 80? Não. Eu estou esperando respostas diferentes e até o paciente que procura, ele está também querendo uma resposta diferente. Muito provavelmente esse de 40, 50 está pensando mais na libido e na estética. Aquele lá está pensando mais na questão de saúde. Na qualidade de vida. Né? Na qualidade de vida. Então, eu acho que isso é a grande diferença quando quando o paciente está sendo tratado por um médico que entende o que é o hormônio, para que ele serve e qual vai ser a função dele naquele momento, né? A gente não pode falar para ele, olha só, não adianta, o senhor vai usar, mas, né? Também não vamos fazer isso com o paciente, mas deixar claro para ele, olha, não é uma fórmula mágica, tem seus riscos, tem seus benefícios, os riscos são esses, os benefícios são esses. Nós estamos tentando atingir este benefício, porque senão fica igual o pessoal da academia mesmo, né? Passei, pronto. E pensar assim na estratégia de longo prazo, né? Entre você ter um acompanhamento médico e não ter, logo de cara isso é muito bom. Sim. Mas quando eu tenho um acompanhamento de longo prazo com estratégia, o resultado que a gente tem é muito melhor até do que a gente vê em estudos, em vários tratamentos. Sim. Ou seja, porque você trabalha com aquela coisa não só da individualização, mas do acompanhamento lado a lado, né? É o caminhar junto, né? É o estudo de vida real, né? E isso tem sido muito frequente hoje em dia, se falar em estudo de vida real, porque ele é muito diferente do estudo cartesiano, engessado, né? Por quê? Aquilo que a gente falou no início, né? O paciente tem várias variantes ao longo daquele tempo, né? Vamos usar aqui o tempo de 3 meses. Ele perde o filho, ele perde o emprego, ele passa por uma crise, né? Ele não tem o dinheiro para comprar esse mês. Então, assim, são várias coisas que fazem diferença nessa meta do que a gente quer atingir, né? Uma outra coisa também interessante é que
todos nós pegamos mais ou menos o mesmo tipo de paciente, né? Meia idade para lá e eu, então, né? Bem mais idade. Vocês chegam a ver muito pacientes que vão procurar vocês, imaginando que a testosterona é o remédio, o Bombril, 1001 utilidades, mas quando você faz uma anamnese bem feita desse paciente, ou até faz um questionário, né, voltado para a questão, né, do hipogonadismo, você vê que o paciente não precisa da testosterona. E mesmo o paciente te pedindo, você faz ou você não faz? Eu falo que o mercado hoje está colocando a testosterona como se fosse a salvação do mundo, né? Eu falo isso muito para os meus clientes. Eu falo assim, a nossa rotina é cansativa. Né? Hoje eu acordei 6 horas da manhã para passar a visita, cheguei no consultório às 8, não almocei, já emendei com outro consultório da tarde, cheguei em casa, tomei um banho e vim para cá. Isso é um problema? Não. É só rotina. Uma rotina. Né? Rotina é aquela coisa que se repete periodicamente em curto intervalo de tempo. Então, é a minha rotina. Vai acontecer isso às vezes 2, 3 vezes na semana. Eu não enxergo mais como um problema. Então, quando você vai conversar com o cliente, como é que é a rotina dele, você fala, cara, não tem como você chegar sexta-feira. Eu escuto muito, doutor, sexta-feira eu não estou aguentando mais na academia, eu não tenho força para ir na academia. Né? Aí eu falo assim, cara, como é que é a sua rotina? Aí você conversa. Eu falei, cara, mas não tem como você chegar sexta-feira com uma mesma energia de segunda. Sim. Né? E é o que você falou, essa questão é o hormônio. Né? Mas o mercado chega a todo mundo, eu estou ficando muito cansado. Será que meu hormônio está baixo? Passou dos 45 para os 50 anos, eu geralmente já doso testosterona. Tem que fazer um PSA, a gente vai fazer uma dosagem pelo sangue, vamos incluir testosterona junto. Mas antes de eu falar que eu vou pedir, o cliente já está me pedindo. Virou uma rotina, principalmente depois de 50 anos. Doutor, estou muito cansado, estou desanimado, perda de libido, o cara disso. Do futebol me falou que é bom. É isso aí, eu li isso, eu vi aquilo, na jornal, na revista. Então assim, temos que tomar cuidado, porque não é a salvação do mundo. Né? Então, você faz uma anamnese, faz uma investigação, faz a dose de testosterona. Está normal? Não tem por que repor. Está no nível de hormônio adequado, 450, 500. A gente tem trabalhado muito, pelo menos acho que todo mundo aqui, 300, 350, para cima é uma faixa, um nível aceitável. Né? O cara está com 500. Eu falo que o carro não roda melhor porque ele está com mais combustível, né? O motor não potencializa, você vai ter mais autonomia. Eu uso muito esse... Ele não pode rodar seco. Não pode rodar seco. Eu falo, acendeu a luz da luzinha lá do Easy, do vazio, né? Eu falo, tem que abastecer, mas também você não para todo dia no posto para andar com o tanque cheio, né? Eu saio de casa, passo no posto, boto combustível e ando com o carro com o tanque cheio todo dia. Então, é esse cuidado que tem que tomar. Né? As pessoas estão olhando o nível de hormônio alto e falam assim, não está baixo, não. Vai catar 600, 700, aqui é mais hormônio, para quê? Né? Não tem por que você ter esse nível tão mais alto que isso, porque também tem os malefícios do nível de hormônio mais alto. Né? E aí você falando da questão da reposição, quando eu estou com aquele nível de hormônio muito no limite, 250, 300, o cara tem uma queixa, o que eu faço? Teste terapêutico. Aí eu faço uma de curta duração, né, para a gente observar, e se realmente teve uma resposta boa, a gente discute sobre os riscos e benefícios a médio prazo desse uso do hormônio. Fez o uso, percebeu que não teve nenhuma melhora, nós temos que melhorar a qualidade de vida, sono, que nós já conversamos, atividade física, alimentação saudável, né? Uma série de outros fatores que também refletem em sintomas muito parecidos com a da baixa de testosterona. E aí, assim, né, é uma rotina nossa, né, cardiologia e geriatria, muito paciente depressivo e muito paciente polimedicado e síndrome metabólica. Sim. E aí, o que a gente trata primeiro? A reposição da testosterona ou os outros sintomas? Na prática, o que eu observo muito aí nesse caso é até interessante, que muitas vezes a testosterona pode, nesses casos, estar tão baixa que às vezes o cara pode virar até monge, que às vezes não chega no nível ideal. Então, existem casos que a gente consegue até fazer isso junto com as mudanças que precisam ser feitas. Mas aí que eu acho mais interessante, para a gente não cometer o erro de repor e não ter essas mudanças, é a gente percebendo justamente na conversa com o paciente o que ele está esperando dessa reposição. Uma solução mágica? Não, ele pode fazer mudanças, né? Por exemplo, essa questão do sono, como é que está a qualidade, é tão importante. Há muito tempo atrás, eu tinha um cara jovem que ele tinha a testosterona muito baixa mesmo, 150, um valor muito baixo.
E aí eu me lembro que eu dosei várias vezes, ele tinha queixa de cansaço, mas tinha uma rotina muito puxada. Trabalhava de manhã, ele nem era obeso, não. Ele tinha gordura visceral, mas não era obeso, não. Era um falso magro, podemos dizer assim. E aí eu me lembro que eu fiz a medicação, o nível ficou legal, e ele não sentiu melhora nenhuma. E esse paciente não tinha nem risco cardiovascular aumentado, não. E eu me lembro que, na conversa, doutor, eu não senti vantagem nenhuma. Estou 6 meses, até um pouco mais, não senti grande vantagem. Esse paciente, a gente acabou optando por não repor e tentar implementar essas mudanças, porque nesse período ele não conseguiu fazer. Como eu tenho muitos pacientes de acompanhamento de muito tempo, que fazem ao longo de muitos anos, esse mesmo paciente ele retornou muitos anos depois, mais de 4, 5 anos depois, e a testosterona dele... Normal, ótima. Mas você está repondo? Não. E aí, como é que tá? Ah, doutor, saí do emprego noturno. Melhorou. Ah, doutor, me separei. Não que separação, mas tinha problemas, tinha situações. Porque estava mexendo com a parte emocional. Exatamente, tinha uma série de coisas que estavam acontecendo na vida dele que estavam interferindo naquilo. Na qualidade de vida. Ele resolveu, fez aquilo no tempo dele, quando ele pôde fazer, e a prova disso foi com o próprio tempo. Então, na verdade, a gente precisa realmente ter o critério para poder entrar a medicação na hora certa, mas também observar o momento, se o cara está preparado ou não. É igual quando você vai falar para um cara parar de fumar, né? Acabou de morrer a mãe dele, você vai ficar falando para o cara parar de fumar, mas passa isso aí. Daqui a pouco a gente conversa disso. Não é só a gente fica muito tirando no sentido. Vira monge de hoje para amanhã. Não dá. Tem uma série de mudanças que vão conseguir ser colocadas e outras não. E outra coisa, André, que eu acho que vale a pena a gente lembrar sempre, em relação ao consumo de álcool, né, o tabaco, maconha, lembrar que tanto o fumo como a parte do consumo alcoólico mexe muito na parte hormonal, né? E às vezes a pessoa faz o uso e, na verdade, ela pode não ter sinais que prejudiquem a rotina dela, vai ter que lembrar que às vezes umas cargas muito intensas, um feriado, um fim de semana, dias que você emenda direto, pode prejudicar muito também, né? Uma coisa que eu também tenho visto uma certa frequência hoje em dia são os pacientes mais novos, essa geração agora de internet, né, que só fica dentro de casa, não pega sol, não faz atividade física, hipogonádicos, né? E aí quando você vai ver, na verdade, ele não tem um hipogonadismo primário, você faz lá ultrassom de testículo, tá legal, né? Mas testosterona de 100, você fala, pô, como é que pode, né? Um moleque de 20 e poucos anos ter testosterona de 100, né? Você espera que você vai estar bombando, né? Por que a gente tem visto isso com mais frequência? Só mesmo por conta da questão dos hábitos de vida, dessa mudança de estilo de vida, ou você acha que existe alguma outra coisa por trás que ainda vai aparecer e que a gente não consegue diagnosticar naquele momento? Eu acho que tem uma série de fatores, né? Essa questão de você não fazer atividade física, o tipo de alimentação, geralmente o cara que fica muito em casa, o adulto jovem, adolescente, muito fast food, muita coisa de comida de resolução rápida, né? O cara vai ali, pega um negocinho, um biscoito, um sanduíche, né? O cara não está tão preocupado com essa questão. As alimentações, né? Muito industrializadas, muito processadas também, isso é ruim. E eu acho que pode ter alguma coisa genética também por vir nessas novas gerações aí, né? Tem muita coisa mudando, né? Acho que tem um pouco de cada coisa, né? Apesar da pizza estar aqui, né? Não, essa daí é a melhor pizza. Essa é top, hein? Né? Ronaldo lá. Com amigos é sempre assim, né? Tem que ter alguma coisa pra gente fazer um social. Apesar da pizza estar aqui, uma pergunta e é uma forma que eu também direciono os meus pacientes com grande obesidade visceral, eu habitualmente não reponho testosterona imediatamente, né? Prefiro primeiro desinflamar esse paciente, diminuir o nível, né, de estradiol, o nível de estrona desse paciente que é alto. E aí é um erro muito comum a gente achar que a testosterona alta é que causa câncer, né? E não é. E colocar nesse grupo aí para o pessoal que está ouvindo em relação às gorduras no fígado, né? Que, na verdade, é o que procura que vai estar nesse grupo, né? Exatamente. Então, assim, é uma coisa falando, muito... Não é a solução do mundo, né? Você pegar o cara obeso e fazer testosterona, o cara vai emagrecer. Vai sequestrar tudo na gordura de novo, né? Lembrar que é um hormônio que vem da molécula do colesterol, né? Eu acho que isso tem que ser multidisciplinar. Depende da idade, a gente vai encaminhar para você.
para o Sérvio, tem que fazer uma avaliação conjunta, avaliação cardiológica, né? Eu falo que uma engrenagem não roda sozinha, né? Eu acho que é como se fosse um relógio, tem várias engrenagens rodando em conjunto. Não adianta eu olhar uma só, achando que ela vai resolver o funcionamento de todas as outras e vai rodar o conjunto todo bonitinho, né? Não é assim que funciona. E pensando em níveis de testosterona, aquilo que a gente sempre tenta tirar do paciente, né? Tirar esse estigma. Reposição de testosterona causa câncer de próstata? Não, isso já está cientificamente comprovado. O que a gente tem que fazer é uma boa avaliação prostática, porque a gente sabe que a gente acaba nutrindo os cânceres de próstata que já existem com a reposição de hormônio. Então, pacientes acima de 40, 45 anos, fazer um PSA, histórico familiar, fazer um exame de toque, monitorar junto com essa questão dos níveis de hormônio a cada ciclo, dosar um PSA. Vai ter uma elevação discreta, isso é aceitável com a terapia de reposição de testosterona, mas nada muito acima de um limite aceitável. E aí, se isso estiver acontecendo, aí aquelas vantagens que a gente fala da curta, né, que eu consigo parar com esse efeito rápido e fazer uma investigação para uma possível uma doença, um câncer de próstata que esteja acontecendo em conjunto, mas não causado pela reposição de hormônio. Ô Marco, me fala uma coisa, PSA quando é muito baixo, te chama atenção para ter que dosar testosterona por causa disso? Não, geralmente não. O cara tem testosterona muito baixo. Não, você tem os receptores, você tem um número de receptores já limitados na próstata. Então, você aumentar demais ou baixar demais, não faz diferença. Isso não vai fazer diferença. Não pode ser um sinal indireto de falta de testosterona, não. Não. A gente já vai olhar, por exemplo, num rapaz mais jovem, voz mais fina, às vezes você não vê muito característica secundária, pelos. Aí eu acabo me atentando mais com essa questão do que só com o nível de PSA. E o paciente da hiperplasia, que é aquele paciente que tem aumento de próstata? Os estudos não mostraram assim, nenhum aumento significativo. Tiveram alguns até que mostraram um equilíbrio melhor dessa questão do tamanho da próstata. Até por essa questão que a gente acabou de falar dos níveis dos números de receptores que você já tem. Então, se aumentar muito, você vai ocupar os receptores, tiver 2 vezes o valor da testosterona, não vai fazer o efeito maior sobre a próstata. O viés aí é que os estudos nunca colocam um cara com hiperplasia muito grave, muito sintomática, né? Geralmente, como tem-se um risco, ele deixa fora. Então, entra o leve, moderado, e aí na prática você não vê muita modificação em relação aos sintomas obstrutivos prostáticos. Mais uma vez, estamos fazendo reposição, monitoramento. E aí sempre vai se perguntar como é que está seu sintoma urinário, se notou alguma mudança, dosar o PSA. Então, às vezes eu faço 6 meses um ultrassom da próstata para a gente poder ter essa percepção se está tendo alguma mudança mais significativa ou não. O Marquinhos, para disfunção erétil, tem melhor ajuda? O que você fala em reposição? Se o hormônio estiver baixo, melhora. Nós estamos falando, né? Não é a receita de bolo e não é a salvação do mundo. E teria que ter um tempo cara maior. Deprimido, com nível de hormônio normal, uma depressão... Não vai melhorar nunca. Não vai melhorar nunca. Agora, o cara que está com a testosterona baixa, com certeza resolve. Né? A libido, né? O cara está desmotivado. Sintoma cognitivo, principalmente, né? No idoso. Né? Eu falo que a disfunção erétil, às vezes, não é só a questão da baixa de hormônio, às vezes é a questão da libido. Né? Se eu estou sem vontade, como é que eu vou ter uma ereção de qualidade se eu não... Eu falo que é a mesma coisa que eu falo dos clientes com a questão da menopausa, né? A mulher está menopausada, ela está sem hormônio, ela não tem vontade. Aí muito cliente fala assim, como é que eu convenço a minha esposa aí no ginecologista trabalhar a parte hormonal? Eu falei, cara, não está com vontade, você vai ter que meio que fazer uma pressão para ela ir. Então é a mesma coisa, como é que eu vou ter uma qualidade de ereção sem desejo? Então, às vezes, essa melhora da libido, né, automaticamente com o nível hormonal, você, consequentemente, vai melhorando um monte de coisa. Aí você melhora a qualidade sexual, melhora o humor, melhora a qualidade de vida. Melhora tem mais a lubrificação também, no caso das mulheres. No caso das mulheres. Então, eu falo que uma engrenagenzinha vai fazendo a outra rodar melhor, né? Eu falo que essa questão do hormônio, ela é multidisciplinar, né? Nós vamos precisar um pouquinho, às vezes, do endócrino. Eu já tive muito cliente com adenoma de hipófise. Né? Teve um cliente uma vez que chegou lá e falou assim, doutor, você é minha última salvação. Aí eu falei, pô, que milagre que eu vou fazer num cara que já rodou em todos os urologistas, ninguém deu solução pro cara, e ele questionou a disfunção erétil, e que a esposa estava dando, ele falou assim, doutor, minha esposa já está puxando cartão vermelho, se eu não resolver minha vida, aí o cara bota você em xeque, né? Você bota a faca no seu pescoço, se você não me salvar, meu casamento foi pro espaço, né? E aí nós fomos, aí eu falei, você já dosou testosterona, seus hormônios? Não. Ninguém dosou. Mas foram me passando para cá, medicação para lá, ele estava obeso. Agora me fugiu o nome, aquela medicação que dá muita diarreia
Orlistat? Orlistat. Aí tomou Orlistat, aí porque foi no perde endócrino. mesmo, né? E aí eu falei, tá, vamos dosar. Prolactina lá em cima. Aí fizemos uma ressonância de hipófise e adenoma de hipófise. Encaminhei para endócrino, começou a tratar. Melhorou. O hormônio foi lá para cima. Um ano depois, estava tentando engravidar, não conseguia. A mulher estava grávida. Pô, legal. Então, assim, eu falo assim, o Marco é o salvador do mundo. Não, você fez uma boa medicina. Na verdade, é aquilo né? que a gente estava conversando, né? Nós somos médicos sérios, que investigamos, olhamos o paciente com outro olhar, né? O sérvio pega, o paciente hipertenso é o dia a dia do sérvio, é o paciente, né, de todas as classes sociais, né? E isso é uma rotina tua, né? Investigar também, e é aquilo que eu falo, né? Só desisto quando o paciente desiste. Até então, o paciente é meu e nós vamos ali junto. Testosterona, descompensa a hipertensão arterial? Pode descompensar. Como ela tem essa capacidade de anabolismo, de crescimento, ela também pode fazer retenção de líquido, né? Então, na verdade, assim, a gente precisa checar como um checklist, ver como está esse nível de pressão antes. Dentro do que o Marco comentou que é interessante, todos esses pacientes que têm essa baixa de libido e com disfunção erétil, lembrar que esses pacientes podem muitas vezes terem distúrbio, alteração da parte circulatória mesmo, já que o pênis tem as artérias e veias que nutrem ele, na verdade a gente tem a correspondência disso no coração, nas coronárias, no sistema de irrigação cerebral, nas carótidas. Então é como se fosse assim, o calibre é menor, então às vezes aquilo pode ser um prenúncio de alteração em lugares de circulação maior posteriormente. Então, tem análise em que o paciente, até 60% das pessoas que vão ter disfunção, mesmo que elas não tenham nenhuma outra diabetes, pressão alta ou colesterol alto, elas podem ter, na verdade, um maior risco de ter evento cardíaco em um prazo de 3 anos e de infarto, derrame em até 5 anos. Ou seja, aí entra até a questão, nesses pacientes que não foram checados, se eles vierem a ter um evento quando tem o uso da reposição, é a reposição ou, na verdade, o que levou... Era o risco dele primário. Primário, né? Então, ou seja, na prática, a gente precisa ter o paciente na mão no sentido de conhecer melhor como ele está, né? E aí, justamente, trabalhar isso que o Marco comentou, de, na verdade, a gente conseguir fornecer a reposição, mas estando pressão controlada, checar se ele tem arritmia ou não, porque poderia descompensar com essa retenção hídrica. A gente formalmente, André, quando a pessoa tem insuficiência cardíaca, né, a gente geralmente tem mais receio para poder fazer reposição. A gente deixa para fazer isso quando a pessoa está totalmente otimizada, passou da fase crítica, imagina, teve um infarto, teve uma internação recente, a gente acaba tendo um período ali de quarentena, ali, de avaliação, o paciente está bem, né? Para a gente poder pesar, programar, fazer essa reposição. E você vê né? muita arritmia no paciente que está fazendo a testosterona de forma segura, orientada, seguindo com o médico, fazendo no tempo programado? Aproveitar seu gancho, a mesma coisa para hipertrofia ventricular. Isso é muito visto no cara com uso excessivo, sem orientação médica, ou a gente acaba... Então, eu falo até para a gente, às vezes, quando eu vou fazer uma reposição no cara entre 50 e 65 anos, que cuidado que eu tenho que ter ali nessa parte cardiológica para obrigatoriamente, eu falo assim, não, preciso mandar lá para o sérvio dar uma olhada antes da reposição, para entender se eu não estou colocando esse cara num risco mais do que benefício. Então, na prática, o que eu acabo observando é paciente que, às vezes, como que a própria pressão alta ou qualquer distúrbio prévio, às vezes a pessoa ela tem pouco sintoma, entra a testosterona numa pessoa que não estava se conhecendo bem. Então, o que eu vejo mais é isso. Então, o cara chega lá, coração aumentado. Às vezes, aquela testosterona pode ter sido a gota d'água descompensar um paciente mal cuidado, paciente que já tinha doença. Ou o cara, por exemplo, que tem a testosterona baixa por excesso de álcool, por exemplo. Ele consegue ter uma vida social bebendo uma quantidade alta para os padrões, ele não socialmente não atrapalha a rotina dele do dia a dia, mas aquilo é o suficiente para baixar a testosterona e fazer o coração crescer. Ele vai repor sem nunca ter checado.
pode ser um problema. Mas né? aí a gente volta naquele ponto, né? Um médico sério vai fazer um checklist antes da gente fazer essa reposição. E é legal, né? André, quando você comentou assim, da gordura visceral, né? A gente tem que lembrar que a gordura visceral vai da barriga até o pescoço, né? Então, por exemplo, quando a gente fala da apneia, eu posso ter problema respiratório durante a noite associado à gordura visceral, né? Circunferência pescoço cervical, né? aumentada, né? Então, na verdade, isso aí, de certa forma, é um marcador. Então, eu controlar isso, eu saber como é que está o sono, como é que está toda essa parte, né? Coisas básicas, né? Tirar medida cervical, medida... Quadril, abdominal, fazer uma medicina séria, né? Eu falo que é uma consulta demorada. Sim. Né? Porque ninguém chega aqui 100% e fala assim, doutor André, eu vim aqui repor testosterona. Por que não? Porque eu quero repor. Né? Assim, não com fim estético. Existe, né? Não com fim estético, o cara da academia. Não, cara, assim, então, assim, geralmente, quando chega pra gente, o cara dá com muita queixa. Sim. Cansado, desanimado, perda de libido, problema de ereção. Né? Então, assim... Você tem que esmiuçar isso para tentar entender. Você vê, se eu fosse fazer reposição naquele cara do adenoma de hipófise, provavelmente eu não ia resolver nada da vida dele, ou ia deixar ele preso na reposição pro resto da vida. O cara queria filho, eu ia deixar ele infértil. Né? Então, você fazer uma boa medicina demanda tempo. Né? Então, a gente tem que fazer uma boa consulta, é o que você falou, antes da reposição, nós temos que fazer uma série de investigações, uma boa anamnese, um bom exame físico. Eu costumo dizer que esse paciente de fins estéticos, ele não nos procura. Né? Ele vai procurar um outro médico, alguém da academia, alguém que vai dar aquilo que ele quer, não aquilo que a gente vai prescrever. Né? E aí, assim, uma coisa muito... que eu falo, né, que chama muita atenção, porque, assim... Nós temos eu e o Sérgio, pelo menos, temos uma vivência muito de pacientes muito complicados, né? Aquele paciente complicado, ou está na minha mão, ou está na mão dele, ou está na mão do Flávio Fernando. A verdade é complexos. Né? Ou está na minha, ou está na sua, ou está na do Flávio Fernando. E uma coisa interessante é que o paciente que quer usar testosterona, às vezes ele mente, né? Ele nega para você tudo que você perguntar que possa ser de contraindicação, porque o cara já leu na internet... tudo aquilo que ele não pode ter. Não, na minha família não tem ninguém com câncer de próstata, eu nunca usei, não, eu cresci normal, né? Aquele pescoço desse tamanho, trapézio descendente, né? Aquele cara mais malhado do que o Schwarzenegger. E aí você fala assim, você tem certeza? Não tenho. Aí, né? Claro, a gente como bons investigadores, a gente vai fazer isso tudo. Eu peguei um cara outro dia, 30 anos, e que aí negou de todas as formas, mas eu falei, tá bom, eu vou pedir. Você faz atividade física? Faço. Ah, mas eu tô cansado. Eu falei, então tá bom, então eu vou botar você no teste de esforço e no eco. O eco dele, né, habitualmente o eco vem com o átrio esquerdo até 40, né, 40 mais ou menos, o do cara tinha quase 80. Um cara de 30 anos. Testosterona dele... próximo de 1.500. Eu falei, você tem certeza que você nunca repôs? Aí ele, não, é que eu repus e tudo mais, mas tem um tempão que eu não repôs. Eu falei, tem certeza? Eu falei, deixa eu só te explicar. O nível que está seu coração não é um nível de uma pessoa normal. Eu falei assim, eu vou estar te encaminhando para um colega que é cardiologista e saiba, você é um cara próprio para ir para a fila do transplante. Então, as pessoas imaginam que não existe contraindicação, que não existe risco, né? E aí, uma segunda vertente da questão da reposição e da reposição sem critério é a reposição de testosterona em mulher, né? A gente tem visto mulheres usando cargas hormonais de testosterona absurdas, né? E a gente sabe que a secreção da testosterona na mulher não é igual a do homem. Né? O homem secreta testosterona até morrer. Né? A secreção de testosterona da mulher, nem sei quantos % a menos que ela é do homem, mas ela é micro, ela é micro, né? Comparada à do homem. E às vezes eu vejo mulheres repondo testosterona assim, semanalmente. Né? E aí depois, assim, acne, né? Aumento do clitóris, a mudança da voz, né? A alopécia, né? A queda do cabelo, a oleosidade da pele. E aí eu falo, olha, muito dessas coisas não são reversíveis na mulher.
como não são também reversíveis no homem, né? Mas na mulher muito mais. Quando ela começa a ter aqueles sintomas androgenéticos mesmo, esqueça, porque é muito difícil a gente poder reverter depois. E eu falo, poxa, será que todo mundo precisa ter a estética paniquete, né? Aquela coxa desse tamanho, maior que a maior do que a de jogador de futebol, maior do que o Roberto Carlos, quando o Roberto Carlos, né, estava no auge da forma física. E é uma coisa que, assim, eu tenho visto muito frequente, né? Assim como é uma rotina muito grande de ver pacientes mais novos usando de forma indiscriminada por um prazer de 1 mês, 2 meses. E sem dosagem vez nenhuma, né, Roberto? Né, André? Acaba tendo, não dosa, tá altíssimo. Aí, igual você falou, chega lá, pega um valor altíssimo, porque nunca teve um momento de dosagem. Mas sabe o que eu falo que é o problema do leigo? Essa questão que a Andréia falou agora, assim, os sintomas na mulher são irreversíveis. Eu escuto muito isso, assim, doutor, agora é só parar que melhora? Vamos contar os causos, né? Uma vez eu atendi um rapaz, você falou, parecia o Schwarzenegger, né? Chegou lá com uma infertilidade, 42 anos, estou tentando engravidar a esposa, mas não estou conseguindo. Aí você faz aquela pergunta que você já sabe a resposta e vem a que você falou. Você está usando testosterona? Não, doutor, eu não uso não. Eu sou fisiculturista, mas tem muito tempo que eu não uso, porque o custo é alto, as inscrições não tem patrocínio, eu estou um tempo sem usar. Testosterona, 2.000. Eu falei, pô, mas não é que não está usando, né? Mas eu falo que não é a gente entrar em xeque com o cliente. Espermograma, azoospermico, sem espermatozoide. Aí eu falei, vem cá que eu vou te examinar. Ele literalmente não tinha. O testículo dele já desapareceu. Não existia mais. Aos 42 anos ele não tinha. Você fala assim, não, o seu palpou um resquíciozinho de testículo, um sinal que ele existiu. Nada, bolsa escrotal vazia. Aí ele fez a pergunta. E se eu parar agora, volta? Aí você não entra em xeque com o cliente de novo, né? Mas você acabou de falar que você não está usando, como é que você quer parar uma coisa que você não está usando e vai melhorar? Então, eu falo que esse é o dilema. O leigo, ele acha, a dose é baixa, é 1 ml por semana, eu escuto isso recorrentemente. É 1 ml por semana, então eu uso uma dosezinha baixa. Aí dá vontade de perguntar, mas da onde você identificou que essa dose é baixa? Quem te falou isso? E principalmente para você. Será que você precisa disso? André, mas aí o pessoal está ouvindo a gente aqui, aí a pergunta que não quer calar. André, eu estou usando testosterona há muito tempo, nunca dosei na vida. Se eu voltar, se eu for em você, tem jeito de ajustar isso? Tem como a gente poder gerenciar isso? Porque a pessoa está esperando sempre aquele resultado lá, né? Aquele inicial dele, né? A gente consegue achar um meio termo para isso? Sempre existe, né? Uma possibilidade. Talvez não aquilo que o paciente entenda como ideal, mas aquilo que é possível naquele momento. Por quê? É aquilo que eu falei. Não dá para a gente trabalhar com meta irreal. E nem dá para você pegar e falar para o paciente, olha, eu vou te colocar agora aos 60 como quando você tinha 18 anos. Esquece, né? Isso é nítido, inclusive com a gente em qualquer outro tipo de cenário de vida, né? Quando a gente estava na faculdade, você virava a noite estudando e você aguentava. Hoje, se você me botar para virar a noite, esquece. Amanhã eu não sou ninguém. Acho que vou demorar umas 72 horas para voltar para o normal. A mesma coisa é importante que a gente deixe claro para o paciente. Porque o paciente, ele chega sempre com uma meta irreal, né? De que se ele repor testosterona, ele vai ficar forte. Se ele repor testosterona, ele vai acabar com o problema depressivo dele. Se ele repor testosterona, a tristeza dele vai melhorar, a imunidade dele vai melhorar, e nem sempre isso é uma verdade. Ele acha que vai virar o super-homem. Ele vai virar o super-homem, ou vai virar a paniquete, né? Outra coisa, eu sempre falo para o paciente, você vive disso? Será que você precisa mesmo de um corpo tão perfeito, esteticamente perfeito, sei lá, menos de 10% de gordura? De vez em quando eu recebo umas criaturas lá que querem isso. Eu falo, você vive disso? Isso é o seu dia a dia? Porque se for, ok, né? Mas não, é gente como a gente, cara que trabalha todo dia, né? Tem filho, vai pra lá, vem pra cá. Falei, será que não é melhor você ter uma vida mais normal? Por quê? Vou usar o exemplo do fisiculturista. Apesar da gente, né, sentar o malho, porque os caras exageram mesmo a mão na testosterona, aquela é a vida do cara. Mas um fisiculturista
de elite, o cara tem tanta restrição para chegar naquele corpo que a maior parte das pessoas não aceitariam, né? É igual quando a gente fala de obesidade. Você fala para o paciente assim, olha, você quer emagrecer? Então você corta o álcool, corta o açúcar. Ah, não, doutora, me corta tudo, mesmo em cervejinha. Menos meu docinho. Né? Os pacientes que têm usado análogos de GLP-1, Ozempic, Victoza, né, e todos os outros que vão entrar aí agora no mercado, são medicações que não são compatíveis com álcool, por conta do risco da pancreatite. Quantos pacientes você conhece que não estão usando por indicação médica e que bebem? Um monte, né? Um monte. Mesma coisa com a testosterona. Então, a gente colocar para o paciente aquilo que é viável e aquilo que a gente espera, eu acho que é o meio termo aceitável para todo mundo, né? É o que você falou, não tem receita de bolo, né? Não tem, cada caso tratado individualmente. Tem uns dilemas, né? Às vezes você vai dosar um hormônio de um cliente, está 150, igual você falou, 180. E aí, você está sentindo alguma coisa? Você tem algum problema de ereção? Você está com a libido baixa? O cara às vezes está com um perfil físico bom, não tem atrofia muscular. E aí? Aí fica naquele dilema. Aí você dosa um LH, tá normal, tá baixo, você vê que o eixo não tá tentando se reestruturar de alguma forma, o LH não tá alto. Eu falei, cara, se eu fizer hormônio nesse cara, será que eu vou trazer um transtorno? O cara não tá me queixando de nada. Que benefício? Eu falo que medicina, algumas vezes você tem isso, né? Tá infartando, não tem que fazer um stent. Mas o cara não tá sentindo nada. O cara fala assim, cara, eu vou trazer um benefício, ou eu vou criar um problema para ele que não existia. É igual você não saber, saber, o dilema é que, né? Por você não ter um nível de hormônio assim, definidamente na literatura aceitável, a gente trabalha nessa faixa de 300, 350, mas você vai entender que tem caras que às vezes está com 400 e está com uma necessidade de reposição. Como você vai olhar o cara de 150, 200, está muito bem, obrigado, eu não preciso de nada. Atletas de alto rendimento têm testosterona mais baixo, porque a testosterona está mais deslocada para receptores musculares, né? E não receptores de gônadas. Então faz essa diferença. Mas para quem não sabe, pega lá um grande atleta, o cara não tem sintoma nenhum. Pô, uma testosterona de 150, vou te repor agora. Você acaba com o desempenho esportivo daquele cara, né? Você põe o cara em doping. Então a gente tem que ter todo esse critério. E esse critério é muitíssimo importante para que a gente não piore uma coisa. A gente já está quase terminando. E aí uma pergunta que não quer calar. Paciente que teve câncer de próstata, pode repor testosterona ou não? Os guidelines americano, europeu, brasileiro, a gente tem alguns critérios para reposição hormonal em pacientes com câncer de próstata. Primeira coisa, tem que ter sintomas de hipogonadismo confirmados por níveis baixos de testosterona, né? E aí ele se enquadrou numa terapia de reposição de testosterona. O que a gente permite hoje para cliente com câncer de próstata? Tem que ter pelo menos 1 ano de tratamento curativo, ou seja, então eu fiz uma radioterapia, fiz uma prostatectomia radical há mais de 1 ano, tem que estar com um PSA indetectável, que é sinal de critério de cura, né? Logicamente a cura vem depois de 5 anos estabelecido de acompanhamento, mas você está num critério de cura. E aí você tem autonomia para o câncer de próstata de baixo risco, que aí não vamos entrar nesse mérito, mas tem umas classificações que a gente faz para entrar no baixo, médio e alto risco. Então, hoje a gente tem autonomia para pacientes com câncer de próstata de baixo risco, que fizeram algum tratamento curativo há mais de 1 ano e o PSA está indetectável. E, logicamente, sintomas e níveis de hormônios baixos. Médio e alto risco, hoje não é recomendado. Marco, existe um nível de corte quando a gente fala, estou fazendo uma reposição, isso aqui ficou suprafisiológico, isso aqui ainda está só alto? Eu vou muito no sintoma do cliente também, né? Melhorei o que eu estava vindo buscar com você de recurso. Estou com 800, 900 de hormônio, eu acho que não precisa ter um nível, também não temos isso, né? Qual o limite maior? Mas eu vejo que o cara fez um ciclo, tá com 800, 700, 900. Então, o cara está muito bem, obrigado. A Livre também está com um valor muito bom.
eu espaço um pouquinho mais. Aí quando é de curta, eu jogo para 3, 4 semanas, aí brinco, eu vejo a próxima viagem como é que vai ser, se for o caso eu encurto de novo, ou mantenho 4 semanas, e a de longa fica naquela entre 10 e 12 semanas. Né? E lembrar que no paciente que é cardiopata mesmo, quando a gente vai fazer essas reposições, a gente sempre busca esse aumento num valor menor, né? Então, assim, você ficaria seguro em botar em 800, 600 num paciente cardiopata, né, que já teve evento. A gente acaba tendo mais cuidado para poder ver se faz sentido nesse contexto, né? O que a gente tem em estudo é aumentos em relação ao que estava, vamos pegar esse corte aí que a gente está falando, de 350, né, 300, eu fazer um aumento equivalente a aumentar 50% disso, né? 450, 500, né? Ou seja, está dentro de uma faixa que em estudos até o momento são seguros para essa população que seria de risco maior, né? E, obviamente, como a gente falou, com tudo bem ajustado, né? Monitorado. E aí lembrar, né, André, que acho fundamental aqui o quanto que essa parte, por exemplo, do próprio controle de peso, já que agora estão numa fase em que está surgindo também mais tratamento voltado para a obesidade, né? E com isso a gente pode abordar mais esse tempo, o quanto mexer nisso, ou seja, mexer naquilo que faz o excesso de produção de insulina, gordura visceral, né? Como que isso interfere na testosterona e como às vezes eu corrigir isso o suficiente já pode fazer o aumento da testosterona nesses valores que a gente está falando, né? Então, a gente consegue ter melhora com o estilo de vida, né? É o que a gente está brincando agora há pouco, nos bastidores, né? Não precisa andar com carro com tanque cheio todo dia, né? Mas eu tenho que ter um nível de combustível para o carro ter uma autonomia razoável, né? Então, é o que você falou, geralmente eu trabalho com 450, 500, mais que isso, geralmente eu espaço e vou trabalhar, veio 200 e pouco, 300, eu curto um pouquinho. Eu não sei se para você na geriatria, como é que funciona esse... doses até mais baixas, né? Porque, assim, o que eu quero atingir nele não é um nível de TRT. Eu já passei em qualquer fase aí, não existe mais TRT, né? Se fosse, por exemplo, uma mulher, vou pensar numa terapia de reposição hormonal. Já passei do tempo, já passei da janela de oportunidade. A mesma coisa se eu fosse pensar num TRT de idoso. Única diferença, aqueles pacientes, por exemplo, que vêm de grandes internações, onde eu tenho um grande consumo muscular, ainda tem uma grande resposta inflamatória. Esse paciente, mesmo sendo off-label, ele tem um benefício com a testosterona absurdo e que a gente não pode deixar de ofertar isso para o paciente, né? Você viu muito isso na época do Covid, né? Muita gente. Nossa. Não foi pouca, né? Foi muita. Muita gente. E também nessas horas, André, às vezes a gente vê valores de testosterona muito baixos. Mesmo que você considere assim, poxa, tá muito baixo porque ela está vindo internação. Mas às vezes é um nível tão baixo, que você fala assim, não, olha só, mesmo que ele melhore muito, não vai chegar no nível que eu gostaria para poder ter proteção. Então, é igual aquela história. Aí, nesses casos, você faz a reposição até esperando o período de convalescência que vai ser esperado mesmo de melhora, né? Eu peguei um paciente de pós-Covid que tinha uma testosterona livre de 1. Mas teve uma discussão muito grande. Lotado de corticoide. Eu falei, olha, não tem como. Teve uma discussão muito grande no pós-Covid, né? Teve algumas biópsias testiculares que chegaram a mostrar o vírus no tecido testicular. Né? Então, se discutiu muito essa questão da baixa de testosterona e da infertilidade. Eu tive um cliente uma vez, ele não estava azospérmico, mas ele estava oligospérmico, com a quantidade baixa de espermatozoides. Ele tinha um espermograma antes da Covid relativamente bom. Ele teve uma queda muito acentuada e o único evento que teve nesse intervalo entre um exame e outro foi a Covid. E já tinha tido um tempo, assim, não é aquela Covid recente, né, que você pega todo aquele processo inflamatório sistêmico, não, ele já tinha saído dessa fase e como tivesse ficado como uma sequela. Então, de forma filosófica, vale a pena a gente falar assim, a testosterona no nosso corpo tem que ter um sentido para o nosso organismo, né? Ou seja, está tendo incêndio na floresta, está tendo uma situação muito catastrófica. Será que o nosso corpo entende a necessidade de ter tanta testosterona assim? Né? Ou seja, como que a finalidade primordial da testosterona tem a função reprodutiva, né? Então, tem os momentos ideais de que ela esteja florindo ali, né? Então, na verdade, isso é importante a gente lembrar. Terminando aqui, hoje, nosso podcast sobre testosterona, eu
Dr. Sérvio, Dr. Marco, agradecemos imensamente a Supera Pharma e queremos deixar aqui nosso agradecimento e principalmente que quem tenha qualquer dúvida, faça a sua pergunta, ela vai chegar até a gente vai ter o maior prazer em responder. E como tudo acaba em pizza, quando a gente é amigo, a gente agora vai comer uma pizza oferecida pelo Matos Restaurante. Isso. Agradecer ao nosso amigo Ronaldo. Caprichou lá, como sempre. Mandou um especial para André. A Fran e ao Anderson, né? Supera. Representantes da Supera, que tão gentilmente nos convidaram e toparam o nosso desafio aí de colocar 3 especialidades diferentes numa mesma mesa para a gente falar sobre testosterona. Prazer. Queria agradecer a oportunidade de estar com vocês aqui. Gigantes da geriatria e da cardiologia. Foi uma honra aqui participar disso. E mais uma vez, obrigado para a Fran e para o Anderson pela oportunidade. E a Supera. Tchau, gente. Ficamos por aqui. Um abraço. Fica com Um Deus. abraço.